É isso aí, gente. Estamos aqui em mais um Miudinhos. Olá. E hoje a gente... Bom, sejam bem-vindos novamente. Espero que estejam gostando, né? Sim. A gente está gostando muito do resultado dos últimos episódios. De novo, gente, aproveitar para já falar para vocês participarem, porque tá muito bacana essa participação de vocês. Sim, a gente precisa disso. Precisamos disso. Tá pautando todos os nossos episódios que a gente tá gravando até agora, as perguntas de vocês, e estão sendo muito bacanas. E estão levando a gente para alguns lugares que a gente tá se sentindo aí bem orgulhoso do que tá sendo desenvolvido. E aí, seguindo nesse caminho, então, gente, quando a gente liberar a caixinha de perguntas lá, participem da caixinha de perguntas. Mas, poxa, não tá a caixinha de perguntas lá, o que eu faço? Manda um direct pra gente, que a gente também guarda essas perguntas de vocês. E no momento oportuno, a gente vai nucleando aí elas e a gente vai transformando elas em alguns episódios aqui do Miudinhos. Então, hoje a gente tem uma pergunta muito interessante que despertou a gente para um assunto que a gente já queria falar aqui. Que na verdade foi uma pessoa que foi fazer uma pergunta e acabou desmembrando essa pergunta em algumas partes. Então por isso hoje a gente só vai ter uma pergunta no nosso episódio de hoje, porque a gente achou que nessa pergunta a gente vai conseguir abranger bastante coisa já. Então eu vou ler aqui para vocês a pergunta. Na verdade tem algum comentário e a pergunta pra gente começar a discutir hoje o nosso tema. Então ela começa assim: pensando na questão do exercício da parentalidade nesse nosso modo de funcionamento neoliberal, famílias reduzidas, distante dos parentes e muito trabalho envolvido, a escola acaba por exercer alguns desses cuidados do vínculo, mas de fato estamos num caminho que parece não ter retorno, e tudo é terceirizado. Aí depois ela segue com outro comentário. Como você considera esse distanciamento, falta de convívio, da própria história familiar que o indivíduo tem nesse modo de funcionamento desde o nascimento? Aí depois ela conclui. Acredita que esse pode ser um impacto que contribui nesse excesso de busca por diagnósticos desde cedo? Penso que por vezes essa busca pode colocar um corpo clínico como extensão familiar. Então, esse foi o nosso comentário que vai nortear a discussão de hoje. Então, acho que assim, Roberto, acho que a gente podia começar dessa parte do começo, né? Que ela diz sobre algumas coisas que são importantes de ser ditas, mas principalmente ela fala um pouquinho aí sobre a terceirização dessa responsabilidade. Sim. E aí aquele negócio, existe uma terceirização? Como é que vamos por partes. Vamos entender isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é essa divisão que foi sendo criada no nosso raciocínio de que existe uma educação formal e uma educação informal. Que existe, então, um lugar de ensino, né? E a gente vê, às vezes, postagens nas redes sociais. Criança tem que chegar educada na escola, e a escola é o lugar que ensina. Então, vamos começar a desmistificar isso. Essa ideia é uma ideia que serve muito a uma lógica que quase como que desconsidera o que é feito em casa. E que tem um efeito, às vezes, difícil numa faixa de trabalho da educação escolarizada, esse é o melhor nome, em que as crianças, por exemplo, precisam de procedimentos, né? Que é a educação infantil, ou se a gente quiser ser mais exato, a primeiríssima infância, a creche, né? Então, não raramente, os professores que estão nessa faixa etária, principalmente da primeiríssima infância, são aqueles professores mais desvalorizados, quando eles estão justamente na base de uma construção em que, junto com a família, eles fazem esses primeiros momentos do aprendizado, daquilo que eu já mencionei aqui algumas vezes, das marcas civilizatórias, né? Quer dizer, não se cuida do seu corpo, de você mesmo, de qualquer jeito. Tem um jeito de tomar banho, tem um jeito de amarrar cadarço, tem um jeito de comer, de usar o talher. Então essas marcas civilizatórias, que são os procedimentos da educação escolarizada da primeiríssima infância, são fundamentais para que a criança se organize no mundo humano. Né? Então a gente já poderia até aqui fazer uma frase que é bastante repetida, né, em textos sobre infância e adolescência, que na verdade nós todos somos adotados, né? Porque a gente nasce, né? E na nossa falta de instinto, então a gente não tem uma codificação prévia que nos ajude a levantar e já ir direto pro peito, né? A gente nasce inclusive sem possibilidade voluntária, então só tem reflexo arcaico, então a gente precisa que alguém leve, né? O bebê não se arrasta pro peito da mãe como o bezerro se arrasta para perto da vaca.
Né? Então alguém vai ter que pegar, e nesse pegar vem junto tudo aquilo que é da cultura, né? E principalmente palavras. Então o bebê humano ainda tem que conseguir traduzir os sons físicos das palavras que nos formam e nos constituem como humanos. Então essa adoção é feita por todos. Né? Não vou falar aqui agora, né? Isso tem na internet, enfim, a história toda disso, posso fazer isso num outro momento, né? Aquela velho clichê, né? Aliás, virou clichê desnecessariamente, que uma criança precisa ser cuidada por uma aldeia. Ou seja, então já de cara, ainda que eu tenha uma educação escolarizada e uma educação não escolarizada, é tudo educação. Então, professor, né? A monitora da creche, o professor da educação infantil, o professor do ensino fundamental 1, sim, do ensino fundamental 2 também, e do ensino médio, todo mundo educa. Não tem jeito de ensinar sem educar. Né? Então, o guarda-chuvão é educação, que é esse processo que conduz a gente ao aprendizado, que é essa mudança de comportamento. Então, isso é necessário sempre por todos. Então, não tem esse negócio de educação formal e educação informal. Vai ser educado em casa e vai ser ensinado na escola. Não, ele vai ser educado em todos os lugares. Por quê? Porque não tem jeito de você ensinar sem levar aquilo que na educação faz a sua marca mais importante, que eu já falei aqui, aposta. Você vai pôr crédito em alguém. E a forma como você põe crédito nesse alguém que vai aprender é uma forma que necessariamente é autoral. Então, assim, há uma autoria. Tem um jeito de você fazer isso, um jeito de você ensinar que é seu. Que em casa tem a liberdade do cotidiano. Não é que na casa não tenha formalização, porque tem uma formalização. Né? Mas a gente tem a liberdade do cotidiano, ou seja, é muito miúdo que você vai transmitindo quando você vai ensinando e educando uma criança a andar de bicicleta, por exemplo, né? Para uma criança andar de bicicleta, você põe crédito nela e você aposta que ela vai conseguir, e à medida que ela vai conseguindo, você vai se comprazendo com aquilo e vai levando ela a tirar a rodinha e andar junto com você, e vocês vão passear, e o jeito que você olha para a natureza, isso educa ela, isso dá a ela um gosto por aquilo de um lugar específico, né? Porque tem todo como é que eu diria, um trilho, né, disso dentro de casa, que sim, aí é diferente da escola, que é o voto de amor, né? Os pais fazem isso dentro de uma lógica amorosa e de envolvimento que é diferente do professor, né? Então o professor faz isso numa outra lógica, né? Fazendo uma pequena propaganda, quem quiser ler sobre isso, Tempo e Presença em Educação, da editora Apres, que eu falo que o educador da escola também faz isso, mas ele faz isso pelo voto que ele tem no verbo. Qual é o verbo do educador da escola ou da educação escolarizada? É aprender. Quem ensina é aquele que gosta de aprender. Em casa a gente ensina porque a gente gosta do nosso filho, né? Porque a gente pensa nele lá na frente, crescido, né? Porque a gente sonha ele adulto, parceiro. Então, assim, tudo isso é educação. Então, esse é o primeiro mote, né? Segundo mote, isso é feito dentro de uma constituição autoral. Então, se é autoral, a diversidade, a variedade, as diferenças, elas estão em pauta. E claro, né, que essa diversidade, ela causa atritos. Aliás, toda vez que tem gente, tem atrito, tem conflito, indisposição, né, e muitas aflições. Isso é do ser humano. Por que não teria em casa ou na escola? Vai ter, né? Outra coisa é a forma como se constitui alguém, né, no mundo, né, no mundo moderno principalmente, passa necessariamente por três caminhos que sejam. Coisas. Né? 3 coisas, né? Coisa é uma palavra boa. Coisa é uma palavra boa. Em Minas, 3 trem. É igual coisa, trem. 3 trem. Fica bem legal também. Né? Coisa 1, família. Tem que ter um grupo primário. Né? Eu acho curioso quando as pessoas falam, a família vai acabar. Não tem como acabar, gente. A não ser que nasça chipado. Precisa de alguém para fazer esse processo de 20 anos do desenvolvimento neuropsicomotor. Então tem que ter um grupo primário que recebe a criança. A conformação desse grupo primário varia de acordo com as épocas. Reporto vocês a uma outra obra interessante, esgotada, mas se acharem por aí, né, vale a pena, Educação Impossível, de Maud Manoni, uma autora francesa, que vai fazer a discussão da educação da Idade Média, da educação na Idade Moderna, fazer um contraponto entre isso, e ela, nesse livro, discute uma proposta de trabalho
muito interessante, na periferia de Paris, e que é um lugar de vida, né? Um lugar onde jovens com sofrimento psíquico grave são educados e têm vida. Então é muito menos um lugar de tratamento e muito mais um lugar de viver, né? Viver, cuidar do outro, cuidar de si, como se fosse uma grande casa, com muitas aspas. Enfim, né? E a Manoni vai falar uma coisa interessante, que na Idade Média a gente tinha uma experiência de vida em que a coletividade fazia parte da família, né? Então isso se perde na Idade Moderna, e o Estado moderno coloca um lugar específico para esse acontecimento das crianças com as crianças, das crianças com outros adultos cuidadores, que é a escola, né? Então, o primeiro lugar de uma criança, ele já vem junto com esse lugar da escola, porque norteia a ação do homem moderno, o trabalho, do homem e da mulher modernos é o trabalho. Então, para a gente trabalhar, onde que essa criança vai ficar? Então, por isso que eu acho complicado, voltando na sua fala inicial, a gente usar a terceirização. Sim. Entendeu? Então, assim, porque é quase como se a gente se esquecesse que não tem outro lugar para ficar. Se não ficar na escola, vai ficar onde? Né? Então, assim, a educação integral, ela tem um papel, inclusive, importante no Estado moderno para lidar com a vulnerabilidade social. Né? Então, é para estar na escola. A questão é como. Aí vem o outro trem, a outra coisa, né? O segundo lugar onde a gente se forma é a sociedade. Para a criança, sociedade e escola se confundem, porque ela fica muito tempo na escola, né? Então a gente tem no Brasil 14 anos de escolarização compulsória. A criança tem que estar os 4 anos na escola e ela vai terminar por volta dos 18, né? Salvamos aí algumas questões aniversáricas, né? Então, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, mas é mais ou menos esse tempo dos 14 anos escolares. Então, a sociedade de uma criança é a escola. Tem outros espaços? Tem. Pode ter a igreja, pode ter a família, outros familiares, uma família mais extensa, o bairro, mas isso não é para todos. Para todos é família e escola, né? E, finalmente, temos o Estado. O Estado também é um lugar que nos forma, onde tem as leis e onde nós nos constituímos como cidadãos, né? Se a família falha por alguma condição, adoecimento, vulnerabilidade, sei lá, né? Dissensões, né? Porque aí a gente tem na família uma articulação muito fechada, né? Entre os pais e os genitores. Então, se eles se separam, enfim, e essas crianças não conseguem se organizar, a sociedade precisa dar conta, dentro daquela perspectiva lá da aldeia. Se a sociedade não dá conta, sobrou o Estado. E o Estado não é um bom agente, porque o Estado é genérico. E o Estado é o lugar da lei. E a lei não é feita para cada um. A lei é feita para todos. Então, assim, no mundo de Bob, né, num tudo perfeito, né, esses três caminhos confluem numa pessoa autora, autônoma, responsável e livre, né? Na vida real, não é bem assim, porque esse modelito 100% não tem, e a gente às vezes é mais autor, menos autônomo, nem sempre responsável, muitas vezes não livre. Numa perspectiva maior, né, que é a pergunta da pessoa, neoliberal, isso se complexifica mais ainda. Por quê? A gente tem, né? E aí, por favor, historiadores, geógrafos, ninguém se arrepie, né? A ideia aqui é fluir a conversa, né? Sem se apegar aos conceitos que então, fogem assim, ao nosso... É fazer um panorama geral, a gente pode depois, né? Por favor, critiquem e depois fazer isso com mais profundidade. Mas, em linhas gerais, a gente tem um Estado moderno que se organiza produtivo e depois consumista, né? Na lógica produtiva, ia bem, eu vou vender o que eu quiser para quem eu quiser, né? Numa lógica consumista, eu vou vender o que eu quiser para quem eu quiser, como eu quiser. Esse como eu quiser estoura todas as possibilidades morais e éticas da venda dos produtos, que é o que a gente já assiste, né? Não tem um produto vendido, né, nas mídias que não venha marcado por um selo, né?
muito precioso para os humanos, que é a tal da felicidade, né? Então, assim, de barbeador elétrico, a escova de dente, né? Absorvente íntimo, a casa, tudo é para ser feliz. Então, isso é muito complicado porque é um bem precioso. Todo mundo quer ser feliz. E aí é ruim quando a gente fala para as pessoas que não tem felicidade, não tem. Não tem. Por quê? Porque não? Porque não, ué. Porque não tem como ter felicidade plena e absoluta, né? Num ser humano cheio de problemas, sem garantia, imperfeito e defeituoso, né? Então, assim, o que vai acontecer daqui a pouco? Não sei, eu sei que vai acontecer, tá acontecendo agora depois, não sei. Malemar, sei que tá acontecendo agora. E pode ser que eu não consiga saber, né? Nada. Eu sempre digo, né, que para cada coisa humana a gente tem que ter 5 agentes, né? E agora que eu vou fazer isso, meus filhos vão me criticar lá que eu faço isso sempre, né? O acaso, o imprevisto, a circunstância, a emergência e o erro. Qualquer coisa. Nossa, a gente estava super imbuído de fazer um negócio legal e a gente vai construir e tal, então deu erro. Nossa, estava tudo bem, choveu. Aí a chuva não deixou a gente chegar lá, né? O pneu furou, né? Apareceu uma emergência, né? Meu sobrinho sofreu um acidente, agora a gente vai ter que correr lá acudir. Então, é assim que se move a vida. Então, como que a gente vai dimensionar a felicidade? Está tudo bem, 100%. Então, não tem isso. Mas é um dos temas do processo educativo e ensinativo que nós transmitimos. Então, parte da educação, né? Ela eu sei o que eu estou educando, eu sei o que eu estou ensinando, mas uma boa parte daquilo que a gente educa e ensina a gente não vê, porque passa por debaixo da porta, né? Então, assim, isso nenhum adulto consegue evitar. Então, mesmo o professor, dentro de uma sala de aula, de um aluno mais velho, ele vai educar. Se ele chega para dar uma matéria e fala, gente, vamos fazer aqui um negócio, é super legal, é interessante, se ele vende aquilo como uma perspectiva de acesso, o aluno se envolve muito mais do que se ele chegar mal-humorado, irritado, cansado, sei lá o que, indisposto, ou seja, não apostando. Ele vai causar muito mais dificuldade do aluno vir junto com ele do que o outro, né? E às vezes ele nem percebe isso. Então, esse nem percebe isso é onde se alocam essas discussões neoliberais, ou seja, em nome da felicidade, a gente acaba se prestando a esse papel de ser aquele para quem é vendido de qualquer jeito e de um jeito de uma mídia que tem intenção de nos consumir para que consumamos, né? Todo o tempo, várias insígnias ou gadgets ou acessórios que às vezes atrapalham o próprio processo lá daquilo que eu falei lá atrás, que é da construção da autoria. Então, não é fácil constituir autoria numa seara neoliberal. Né? A gente pode até também fazer uma discussão interessante e dura sobre isso e sobre a aliança do neoliberalismo com a necropolítica, né? Que é um conceito do Achille Mbembe, que é um grande pensador sul-africano, que vai discutir esse outro lugar em que as vidas não contam. Então, elas descontam, né? Então a gente passa a ter uma lógica comercial sem que a gente saiba nem perceba, às vezes intui, mas o exercício de pensar sobre isso, ele é desagradável, porque ele fere um dos ideais mais fortes, né, da modernidade, que é justamente a busca pela felicidade. Então veja, é difícil não olhar numa criança e não começar a buscar esse tipo de situação. Então não é tão simples assim, a gente está terceirizando, volta para casa, mas quem está em casa? Né? Sem a gente contar outras questões importantes, né? Que são as questões, por exemplo, da diferença da responsabilidade no gênero. A mulher saiu para trabalhar, quem ficou em casa? Foi um homem ou uma mulher? Né? Hoje a gente ainda escuta frases absurdas. O parceiro, ele ajuda a esposa. Oi, mas na casa não é dele? Né? Assim, né? Então, o exercício dessas obviedades, ele fica... Teve, inclusive, o tema agora recentíssimo do Enem. Isso, né? Porque que é invisível? Do cuidado, né? Então, e por isso que, como no Brasil, se condicionou uma relação de educação infantil
como algo que é das mulheres, quando você chega numa escola de educação infantil ou primeiríssima infância na creche, só tem mulheres. Sim. E aí contamina as questões de gênero para dentro desse papel educativo que é alicerçante, que é a base de uma criança, como um trabalho menor. Então vejam, quando a gente está discutindo educação, e eu já comentei isso em outros episódios, a gente está falando de economia. Então a gente tem que começar a pensar como os economistas. E não deixar que os economistas pensem em nós. Né? Nós temos que fazer o caminho inverso e fazer uma reflexão sobre em nome do que estamos educando. Talvez esse seja o maior desafio. Né? Porque se não estamos educando em nome da autoria, e sei que em nome da autoria é um horizonte, isso é um exercício, ou seja, ninguém é 100% autor, né? Porque a história nos condiciona a determinadas reflexões. Se não estamos pensando dessa maneira, óbvio que nós vamos ser capturados por aquilo que não sabemos ou aquilo que não conseguimos perceber por outras tantas coisas que nos atropelam, como os diagnósticos. Né? Então, assim, se eu não sou autor, eu não exerço autoridade. Né? Se eu tomo isso de um lugar que não há autoria do meu estudo, da minha condução, né, numa lógica de uma especialidade, eu vou cair no ismo, no autoritarismo, no especialismo. Então vejam, não há possibilidade da condução disso sem uma certa seriedade em relação ao que isso significa. Né? E nesse sentido, tanto os pais quanto a escola e educadores de toda sorte, porque para mim é tudo educador, né, precisam fazer o exercício de, no lugar onde estão, começar a pensar em nome do que nós estamos educando. Né? E qual vai ser o filtro que a gente vai oferecer? Eu vou ter erros nisso? É claro que vai, você é humano, faz parte do humano, e o humano só aprende com erro. Né? Agora, não aprender com erro, então, é burrice. Então a gente vai olhar, nossa, não vi. Fiz isso em nome disso, e aí descobri que isso tem tais efeitos, que não são bons nem para mim, nem para ele. Como que a gente vai redimensionar isso? E uma criança e um adolescente vão crescendo com isso, e a gente vai pensando com eles. Cada vez mais uma criança, um adolescente, eles vão se tornando partícipes desse processo, para que eles também sejam autores. Então veja, não tem jeito de partir isso. A escola faz de um jeito e a casa faz de outro. Sim, claro que fazem, porque os objetivos são diferentes. A casa é essa construção do singular e a escola é a construção do coletivo. Então eles vão fazer diferente, mas isso não impede que eles se cruzem, que eles se somem. Né? Mas para isso, os adultos precisam conversar. Né? Então assim, quem escuta os pais, por exemplo? Não tem esse espaço de escutar os pais. Vejam, escutar os pais não é ensinar os pais, é escutar. Escutar igual quem escuta é o educador também. Quem escuta os educadores da escola? Né? Quer dizer, então nós vamos para a escola como especialistas para escutar os educadores. Nós não vamos para a escola como especialismos para dizer que o educador está errado. Para levar saberes que ele não tem como dominar junto. Né? Eu lembro de uma situação de uma criança com TEA, né, com transtorno do espectro autista, e que teve um momento que a gente chegou aí à escola, as pessoas que estavam acompanhando a criança, para escutar como é que estava sendo a adaptação da criança, e a minha intenção, particularmente, era exatamente essa, assim, deixa eu ir lá ver o que eles estão achando, até para a gente poder pensar aqui, porque eles estão ficando com a criança 30 horas e a gente encontra 3 horas, 3 horas por semana, então assim, eles estão sabendo mais do que a gente. E aí, chego lá, e começam a me demandar o tempo todo texto sobre autismo. Aí teve uma hora que eu falei assim, olha, mas se todo mundo começar a ler sobre autismo, quem vai, né, alfabetizar ele? Que seja num processo longuíssimo, não importa, ele precisa ser exposto ao letramento, a família precisa desse outro trabalho de construção das tarefas, né? Então, quem vai fazer isso? Né? Então, assim, tem que ter uma dimensão de divisão de trabalhos que se somam. Né? E aí ficaram meio incomodados. Mas você não quer dar os textos? Eu falei, os textos existem por aí, mas a ideia não é essa. A ideia é a gente fazer um trabalho, né, que conflua para que ele fique bem. E vocês têm coisas que eu não tenho outras crianças na sala, eu não tenho outros adultos fazendo esse trabalho com ele juntos, como vocês têm aqui, uma variedade de possibilidades, essa diversidade, ela tece a autoria. Né? Então assim, para a gente dar conta de estar com os outros, é preciso estar com os outros. A gente aprende a se relacionar, se relacionando e enfrentando as dificuldades de um relacionamento e sempre junto. Isso é educação.
né? Então, pensar a educação nessa amplitude, eu sei que é muito mais difícil e que à medida que a escolarização vai avançando, os conteúdos vão tomando conta. E às vezes os educadores vão se esquecendo que eles continuam a ser educadores, né? Então, há algo aí para a gente pensar menos, né, sobre os vínculos que acontecem da criança e do adolescente com a escola e com a família, do que o como nós estamos fazendo isso. Até porque, né, Roberto, eu acho que assim, essa discussão toda, e até mesmo a forma que é colocada essa pergunta, eu acho que isso acaba gerando não uma terceirização da educação ou né, do aprendizado em si, mas acaba talvez uma terceirização da responsabilidade, que essa dualidade acaba gerando até um certo conflito entre a escola e a família, e aí aquela coisa da família criticar o jeito que a escola faz, e a escola criticar o jeito que a família faz, e ao invés das coisas se complementarem de verdade, começa a criar uma certa guerra, e que a gente até vê, inclusive, né, a educação hoje sendo muito criticada pela forma com a qual o professor aborda dentro de sala de aula determinado assunto, determinada coisa, determinada questão, do mesmo jeito que contraparte, e aí é isso, mas é uma terceirização muito mais talvez da responsabilidade. Então, tipo assim, não, quem tá falhando é do lado de lá, porque se existe do lado de lá e do lado de cá, é isso, né, e permite esse tipo de coisa. E não existe, né? No final das contas, todo mundo faz parte desse processo. Se existe uma falha. Nossa, coletiva. Nossa. Não isenta ninguém. E é interessante porque nesse sentido é que a gente pode talvez começar a fazer uma condução aqui para os finalmente. Nós estamos falhando com crianças e adolescentes, principalmente com os adolescentes, né? Porque o adolescente vem para cima da gente perguntando: o que você faz com a agonia de viver? Porque viver é agoniado. Viver não é uma vida de Instagram, né? Quer dizer, o adolescente começa a perceber com crueza, primeiro, que não tem certo e errado. Certo ou errado é de acordo com aquilo que você sustenta. Você vai sustentar isso? Então tá certo, porque quem vai pagar o preço é você. Né? Se der tudo certo, for tudo legal, sorte é sua. Se der tudo errado, o azar é seu. Então, o adolescente começa a se dar de encontro com esse lugar de responsabilização que não dá mais para ficar siderado numa culpa ou jogando a culpa nos outros. Não dá. Agora você vai ter que assumir uma posição. Então, isso não é simples e nunca vai ser simples. Segundo problema, né, do encontro com a adultice é que você começa a dar de topo quando não tem a tal da felicidade. Isso não significa que, né, aqui repetindo Emicida, não tenhamos pequenas alegrias, né? Tem muita coisa boa, tem muita coisa divertida, muita coisa possível, desde que a gente faça o exercício de viver o momento de uma maneira intensa e de uma maneira integral, né? Que não nos deixem roubar o tempo, né? Então, ter esse discernimento e essa lucidez em relação à nossa época histórica, nossa contemporaneidade, e no exercício todo dia, né? Olhando, pensando, construir uma varanda entre a gente, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente percebe, é algo que uma criança e um adolescente precisam ver os adultos fazendo. Sejam os pais, os professores, o vizinho, né, os dirigentes religiosos. Precisa ter essa construção de uma varanda em relação à percepção para a gente conseguir se organizar sobre aquilo que a gente quer e para poder ser autor. Não dá para ser autor no desconhecimento. Por que se faz, como se faz, né? Não tipo assim, vou... O que eu quero com isso? Exatamente. Por que eu tô fazendo essa... E claro que essa é uma convocação chatíssima. Chatíssima. Não posso só viver o que eu quero? Não, viver o que você quer chama escravidão. Né? A verdadeira liberdade é mesmo querendo não fazer. Tá? A liberdade de, inclusive, não querendo fazer porque é necessário para você ou para o outro. Então, esse discernimento, ele demanda todo não gosto dessa palavra porque gente não é fruta, né? Mas, enfim, todo um amadurecimento para conseguir se situar em relação a uma jornada. A vida é uma jornada, é uma aventura, né? Que com os outros ela é menos pesada, né? Ela é menos doída, mas mesmo com os outros ela tem uma cota de sofrimento, né? Então, o aprendizado de estar com os outros, ele é um processo educativo. Né? Então, ficar com medo dos outros, ficar vendo nas redes sociais especialismos dizendo o perigo do outro, né? O pecado mora ao lado, né? Vivendo com o inimigo, tudo isso é extremamente danoso para uma sociedade em que humanos precisam conviver com humanos.
É o tal do outro, né? Né? Eu preciso do outro, eu não vivo sozinho, o humano não vive sozinho. Né? Então, quando a gente fala dessas questões diagnósticas, eu entendo, né, numa lógica mais conceitual, que tem uma dimensão importante, e essa menção nem é minha, é de uma colega que chama Kelly Brandão, da Unicamp, que na falta da família se poder dizer e falar, né, e de certa forma os educadores das escolas também poderem se dizer e falar de uma forma autoral, as crianças e adolescentes elas não têm narrativas nas quais se apoiarem para poder se organizarem. Então, os diagnósticos eles chegam como nomeações de possibilidades narrativas. O problema é que elas estão encerradas numa estratégia psicofarmacológica. Então, na verdade, hoje a gente tem toda uma classificação nosográfica, ou seja, das doenças, né? E principalmente psicopatológica, das doenças psicológicas ou transtornos mentais, que aponta para o uso do psicofármaco. E que entra nessa lógica também da questão da busca da felicidade. Tão de novo. Da resolutibilidade, que isso resolve, que isso não resolve. Sim. E entra nessa da coisa, produtividade. Né? E aí o cara que consome, e você trabalhando. Então, assim, tem toda uma dimensão disso que a gente não pode esquecer. Né? Então, como cuidar dessas coisas? Então, tem um para e pensa. Opa, para e pensa. Né? Então, quem está educando, quem está perto de crianças e adolescentes, mais perto, mais distante, mais longe, mas sempre estamos em contato com essa população, há que se ter um cuidado. Né? E há que se ter um cuidado para que esses diagnósticos não se tornem os nomes que a gente não está querendo dar, né? Na vida, no cotidiano, nas conversas do senso comum. Então, vale sempre lembrar, né, que existem formas de saber no mundo que não são só a ciência. A ciência é uma forma, a filosofia é outra, o senso comum é outro, a religião também. Né? Então, o senso comum não pode ser perdido. Então, quando eu falei lá atrás, né, que a família educa na dimensão do cotidiano, na dimensão desse senso comum que é necessário, que são essas percepções cotidianas que nos organizam também para dar conta da vida. São as coisas que passam debaixo da porta muitas vezes. É o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu prefiro, o que eu não prefiro, o que me afeta, o que não me afeta, para depois, num outro momento, pensar sobre tudo isso, seja a partir da religião, da filosofia ou da ciência. Mas essas coisas têm que estar discernidas. Né? Então, quem constrói essas formas de pensar são os adultos, com crianças e com adolescentes. Então, na medida em que a gente não tem, né, essa condução de possibilidade, a gente vai criar uma série de situações que lá na esteira, né, da adultice desses jovens ou dessas crianças pode não conseguir vencer propostas neoliberais. Porque elas ficam muito interessantes, elas são cativantes. Toda a estratégia midiática, né, ela já é por si só feita para que a gente a consuma, sem fim. Né? E eu acho que assim, também entra numa lógica, e assim, eu acho que dando uma maciada um pouco nessa crítica da Roberta quanto à questão do diagnóstico, principalmente, né? A crítica da Roberta não é ao diagnóstico, é ao que a gente faz com ele, né? Assim, porque às vezes a gente esquece que a gente está falando de gente, de pessoa, né? Quando ela fala, por exemplo, que a gente dá um diagnóstico, que a pessoa está preocupada com o diagnóstico e esquece do letramento daquela criança, da alfabetização daquela criança, é porque a criança com ou sem diagnóstico ela vai ser alfabetizada, né? Ela então, precisa ser alfabetizada. Ela precisa ser, então as pessoas às vezes focam nesse tipo de coisa, né? Que é o que é trazido com a ideia do se dar nome, dessa sopa de letrinha toda aí, e que na verdade traz uma carga prática que é às vezes muito pouco significante. É muito importante para certas coisas, sim, entendemos isso, mas também é muito pouco importante para algumas outras coisas, que é a questão do desenvolvimento, aprendizado, sim, educação. E pode chegar numa dimensão de sentença, né? Exatamente. Então, assim, se chegamos, construímos um diagnóstico, bom, o problema começa agora. Né? Mas aí eu sempre lembro, eu não preciso de um diagnóstico para intervir com uma criança. Eu posso intervir no quê? Naquilo que ela precisa ser inserida nos marcos civilizatórios. Porque se ela não for inserida, ela não é viável. Eu brinquei outro dia, né, com uma pessoa que inclusive cumprimentou o programa, né? Um dos episódios que eu faço hoje resistência política ao diagnóstico. Eu dou 3 diagnósticos: vida ruim, inviável e atrasado. Pronto, né? Porque isso já vai dar muito trabalho,
Uma pessoa que não está viabilizada socialmente já dá muito trabalho. A gente vai ter que construir uma série de aportes, de possibilidades, de estratégias. Se estiver atrasado, também. E se a vida estiver ruim, também. Né? Então, eu preciso pensar isso. Claro, gente, óbvio, né, que nos bastidores eu faço uma avaliação diagnóstica, eu penso estratégias em relação a uma nosografia, critérios, que eu conheço, critérios, claro que eu faço isso. Mas será que eu preciso publicizar isso? Né? E com que intenção? Porque não pode esquecer o José e a Maria. Eu não posso esquecer, né? Quer dizer, nenhum diagnóstico, ou aí a gente poderia até criar aqui um outro neologismo, já que eu já criei os especialismos, nenhum diagnosticismo é possível e viável, não é autonomizante. E quem no bando humano, gente, vai suportar uma pessoa que não é autônoma? E é aquele negócio, a gente se afasta nesse rol de coisas, né, que envolve saúde mental, né, psiquiatria, psicologia. Eu acho que a gente se apropria de termos e de colocações que são muito distantes, muitas vezes, de outras áreas da saúde, né, e que aí todas as pessoas que isso cai na mão delas não tem muito o que fazer com isso, porque nem a gente tem muito o que fazer com isso, quem dirá as outras pessoas. Então a gente ficar dando esses nomes, né, e colocando essas coisas, não tem implicação prática para outras áreas do conhecimento de saúde, por exemplo, não tem implicação prática para o parente, para o pai, para a mãe, só que tem uma implicação de uma carga mesmo, né, que essas pessoas vão passar a carregar com aquilo, porque fala aquela palavra E tem uma implicação, Guilherme, importantíssima naquilo que é o processo educativo. Na hora que eu ponho um diagnóstico, a aposta sai. Quando o diagnóstico chega, o sujeito sai. E se ele não for sujeito, né, no sentido sujeito do verbo, aquele que faz acontecer a ação, né, e que não pode ter vírgula, né, lembrem disso, né? Então, eu, vírgula, fui à festa, não pode, né? Tem que tirar a vírgula daí. O diagnóstico funciona como vírgula. E aí eu fico isolado dentro de mim mesmo e perdido. E o ser humano não pode ficar sozinho. Porque se você pensa numa pessoa que não tem um diagnóstico, ou que você não tem uma percepção de que pode ter algo ali, que você investe nessa pessoa porque você sabe aonde que ela vai chegar, porque todo mundo Isso chega. não significa que eu não vejo problema. Pronto. Né? Então, Claro. fulano tem problemas. Então, ele tá com dificuldade nisso, naquilo, assim, assim. O que a gente pode ir fazendo enquanto a gente vai tecendo possibilidades disso que fulano tem. Ou que fulano não tem, ou do que ele apresenta ou não apresenta. Eu tenho um trabalho sobre isso que não é menor, né? Que pode ser, e eu já vi isso acontecer várias vezes, que quando chegue o tal diagnóstico, né? Crianças com diagnóstico sindrômico, né? Quer dizer, pais me falem, será que fulano ou fulana avançou tanto porque a gente não tinha um nome? E eu falo, não duvido, não duvido, né? Ou que questionam, né? Fulano era para ter um atraso ou uma incapacidade X, mas a gente não vê ele assim. Por quê? Eu falei, porque a gente aposta que ele vai dar conta, eu não sei como. Né? Tem crianças que eu observo, né? Crianças não verbais, crianças com quadros sindrômicos severos, né? Que eu olho assim, eu sei que tem um atraso cognitivo, em todos os sentidos, né, do que eu chamo cognição, da atenção até a inteligência. Mas ele aprende. Como ele aprende, eu não sei, mas eu sei que ele aprende. E se eu sei que ele aprende, eu oferto. E aquela coisa, a neuroplasticidade do ser humano, principalmente quando a gente fala das primeiras idades, ela é uma coisa que supera o nosso entendimento. Sim. Então, assim, eu mesmo atendi uma paciente esses tempos atrás, era uma questão mais motora do que de aprendizado, mas assim, foi falado pra mãe, quando essa pessoa tinha 4, 5 anos de idade, que dali ela não evoluiria mais. E aí essa mãe não quis entender dessa forma, ainda bem, o que esse especialismo disse sobre esse desenvolvimento, e resolveu investir. E aí, com uma equipe e essa equipe foi trabalhando essa criança continuou o desenvolvimento. Era uma dificuldade motora, era uma paralisia facial, e essa criança foi voltando ao desenvolvimento e continuou evoluindo durante os próximos 4 anos em que ela continuou com um tratamento multi. Aí ela interrompeu com 8 anos de idade, e agora, com 13, 14 anos, essa criança voltou para pedir um encaminhamento para continuar
com essa equipe multi, perguntando se ela poderia ou não evoluir ainda. E aí, tipo, a minha resposta foi, não sei, mas vamos ver o que dá, ué. Sim, vamos investir de novo. Vamos investir de novo, ué. Vamos investir de novo. Porque 14 anos, 13, 14 anos ainda é uma idade Sim, nova. ainda há existe possibilidade. potencial, E né? tem ela. Exatamente. Que eu sempre falo, né? Passou de 8, 9 anos, por mais resistência que a gente encontre, a gente tem que aproveitar essa resistência como agora tem ela. Né? Não, e foi a minha pergunta pra ela. Eu perguntei, você quer? Eu perguntei pra ela, você quer? Você quer que eu te encaminhe? Você quer tentar mais? Ou pra você tá bom do jeito que tá tudo bem do jeito que tá? Né? E foi uma pergunta sincera, porque se ela tivesse falado assim, não, eu tô tranquila do jeito que eu tô, com o desenvolvimento que eu tive até agora, tá tudo bem. Agora não, ela falou assim, não, eu quero tentar mais. Eu falei, uai, então vamos tentar mais. E até talvez, se ela dissesse, eu acho que eu não quero, eu iria tentar conversar com ela pra mais, porque na idade que ela tá, Sim. com 14, ela já entendeu que o que acontece hoje é causado pelo que aconteceu antes. Então, mas ela ainda não entendeu o que ela frente. pode fazer agora pra frente, porque ainda não tem o pra frente delineado. Então ainda tem aí um espaço de aposta de fazer acontecer. Você não quer desse jeito? Que jeito será que você gostaria? Perfeito. Por onde será que a gente consegue costurar? Porque você ainda tem mais pra avançar. Ainda tem como fazer. Ainda tem muito tempo, tem uns 6 anos pela frente. Isso se a gente pegar só esse pedaço. Só, né? Porque ainda tem a vida. Porque a gente continua aprendendo, Claro. continua se envolvendo, né? Isso pra tudo. Pra tudo, né? Muito bom, Roberto. Muito eu bom. acho que deu pra gente desenvolver bastante coisa aqui hoje. Gente, como a gente sempre fala, né? Às vezes é muita coisa que, como o nosso papo discorre de algo não roteirizado, né? Pode ser que tenham muitas coisas que fiquem muito densas mesmo. Acho que isso faz parte. A gente tá falando de uma coisa, de uma área do conhecimento que talvez seja das mais densas que Sim. exista, né? Porque existe muita coisa ao redor disso. Mas fazemos um convite muito importante para vocês de novo. Façam perguntas, participem, porque isso é o que norteia a gente. Mas além disso, gente, se você tá gostando, compartilha com as pessoas que você acha que vai gostar também. Seja essas pessoas, sejam vocês ou essas pessoas curiosos, pais, pessoas da área da saúde, pessoas de outras áreas qualquer que se interessem por esse tipo de assunto. Compartilhe também com outras pessoas que vocês acham que vão se interessar, porque isso é importante pra gente, motiva bastante a gente. Se bem que a gente se motiva só de estar aqui falando sobre isso, a gente não precisa de muito de falar. A gente gosta de falar. Então, assim, pra gente não precisa de muita motivação pra falar, não. Mas é isso, então a gente convida vocês a compartilhar aí com quem vocês gostarem. Sim, e críticas, sugestões. A gente também tá aqui pra aprender, né? E apostem na gente, né? E lembrem sempre que se fosse fácil, a gente não tava aqui. Mas se fosse impossível, a gente também não tava aqui. Perfeito. Gente, muito obrigado e até o próximo episódio.